A partir de agora, as notícias de Batatais e região. Os fatos mostrados como eles são. Prestação de serviço à comunidade. Está no ar. Jornal da Tarde. No comando, Devair Lima. Tudo bem. Grande abraço, muito boa tarde. Nós estamos, a partir de agora, começando o nosso Jornal da Tarde, nesta segunda-feira. Hoje é dia 7 de abril de 2025. E para você que sempre nos acompanha, aquele abraço e o nosso muito obrigado. Segundona de muito sol, né? Aqui na nossa cidade, em toda a nossa região. Você já conferiu aí também, né, a nossa previsão do tempo com a Priscila. E tenho certeza que você vai ficar bem informado. Tá legal? Nós estamos recebendo aqui agora uma notícia, evidente que nada boa, né? Para quem, o pessoal do rádio, aquele pessoal mais antigo, vocês devem se lembrar do apresentador, do locutor, o Maurício Malaguti, né? Maurício trabalhou por muitos anos aqui na Rádio Difusora Batatais, né? Depois, quando parou, ele mudou para Santo Antônio da Alegria, onde os familiares da mulher dele é de lá, né? Da cidade de Santo Antônio da Alegria, e o Maurício é de Altinópolis, né? E estamos recebendo aqui a notícia de que o Maurício morreu na manhã de hoje. Ele deu entrada lá no hospital da cidade de Santo Antônio da Alegria, e parece, a gente não tem ainda toda essa notícia, de que ele veio a ter uma parada fulminante, né, de coração. Então, nossos sentimentos, né, aos familiares do Maurício Malaguti, que trabalhou por muito tempo aqui na cidade de Batatais, na Rádio Difusora Batatais. Tá? Infelizmente, né? A vida é desse jeito, vai nos reservando coisa. O Maurício provavelmente contava com quanto? Com 50 anos no máximo? Bem isso, né? Ai, meu Deus do céu. Lamentavelmente. Cidades da região perdem até 69% da água no abastecimento, né? Então, o pessoal, na própria distribuição de água, né, já é perdido, né, 69% das águas, infelizmente, né? Aqui em Batatais também não é diferente. A previsão do tempo até então apontava muitas chuvas, né, para esse final de semana e muito frio. O frio até que veio, né? Mas as chuvas, né, deixou a desejar aí. Não tivemos nenhuma chuva, pelo menos aqui na nossa região, né? Talvez aqui, cidades mais longe aqui, pode ter tido essas chuvas tão prometidas aqui. Tá combinado? Gente, hoje nós temos também uma entrevista que a gente realizou na manhã de hoje com o técnico do Batatais, o Mister, né? João Carlos, e ele falou várias coisas, né, do Batatais Futebol Clube, e ele falou realmente como é que está a situação, o que está precisando, né, o Batatais Futebol Clube para poder seguir em frente. Ele fez um apelo, né, até envolvendo alguns empresários, envolvendo também o poder público da nossa cidade, né, porque se não tiver uma união, vai ficar difícil para se tocar esse time do Batatais. E essa entrevista você vai ver daqui a pouquinho na nossa TV Batatais. Tá legal? Ó, nós estamos aqui também em nome da .com i9. .com i9 é a internet que você está precisando aí na sua casa, no seu escritório, enfim, qualquer lugar é necessário que a i9 esteja com você. E a .com do nosso querido o Andrezinho Morotti, está sempre atendendo você com muito carinho. .com i9 em Batatais, sempre com você nos melhores momentos, tá bom?
Vamos para um intervalinho, depois a gente pode voltar aqui e eu já vou trazer a entrevista com o Mister, o técnico do Batatais Futebol Clube. Voltamos já já. Você ainda não conhece o Nori Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nori Farma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. E não deixe de tomar um chopp geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nori. Supermercados Nori. Divina Massa em Batatais, uma empresa especializada em fabricação de massas alimentícias. Uma empresa especializada em fabricação de massas alimentícias. A massa que você está procurando é Divina Massa, na delícia do seu pastel e na sua lasanha. Quando for ao supermercado, conveniência ou casa de frios, exija Divina Massa. Uma empresa de Batatais atendendo toda a nossa imensa região. Divina Massa, produtos sempre fresquinhos e com muita higiene e funcionários muito bem treinados. Divina Massa, Avenida Duque de Caxias, 1336, Bairro Castelo, Batatais, São Paulo. Zap 16 988 74 3043. O melhor pastel e a melhor lasanha é com Divina Massa.
Venha se deliciar com o melhor da comida mineira de Batatais. Aqui você encontra uma diversidade de pratos e uma variedade de saladas fresquinhas. Nosso self-service funciona de segunda a sábado, das 11 às 14h30 e o Marmitex está disponível das 9h30 às 14h30. Venha para o Restaurante Mineiro, visite-nos na Travessa Tapajós, 224, Jardim Bela Vista, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 992 35 85 54. Pensou naquela comida? Vem pro Restaurante Mineiro. Muito bem, já voltamos aqui com a nossa programação do Jornal da Tarde, da nossa TV Batatais, né? E obrigado mais uma vez aqui para o pessoal da .com .com aqui em Batatais. Grande Andrezinho Morotti está com a gente. No final de semana, mas foi ontem, né? Ontem, domingão, 10 horas da manhã, a equipe do Batatais Futebol Clube realizou um jogo treino lá na cidade de Uberlândia, né? E realmente foi um jogo bastante competitivo, pegado, né? Como diz os mais apaixonados pelo futebol. E esse jogo aconteceu lá na cidade de Uberlândia. E o Batatais perdeu por 3-1. Mas disse que foi um jogo muito bom, né? Até uma rádio lá estava transmitindo, né? E teve pênalti para eles, que não foi, tá igual o Palmeiras, né? Pênalti meio mandrake. O Batatais fez um gol e depois o gol do Batatais foi anulado, não sei o quê, mais ou menos isso aí, né? Mas nós conversamos com o Mr. João Carlos e ele vai falar desse jogo e também o que Batatais está precisando. Ele fez um apelo aí para o poder público, para os torcedores, para os empresários do Batatais Futebol Clube. Vamos acompanhar essa entrevista. Ok, manhã de segunda-feira, hoje é dia 7, né? Dia 7 de abril de 2025, aqui de frente às acomodações do Batatais Futebol Clube, na Praça da Matriz, ao lado do Mister, técnico do Batatais Futebol Clube, que ontem fez mais um jogo amistoso e a gente gostaria de saber, né, o que foi tirado de bom desse embate entre vocês. Mister, por favor. Bom, antes de mais, bom dia. Bom, o que ficou foi um jogo extremamente difícil, não é? Como seria de calcular, até porque é uma equipa que foi semifinalista do Campeonato Mineiro, uma equipa que foi finalista da Taça em Confidência. Parece que algumas pessoas andam mal informadas relativamente à Taça em Confidência, mas a Taça em Confidência é de extremo valor para o futebol mineiro, até porque dá um acesso à Copa do Brasil, coisa que a equipa com quem a gente jogou, o Uberlândia, naturalmente vai conseguir essa vaga por ter estado na final e porque o Atlético, que esteve junto com ele na final, vai conquistar essa vaga na Copa do Brasil por outros meios. Mas há gente mal informada ou então mal intencionada aqui na cidade. Tentou desvalorizar o valor do Uberlândia. Lembro que o Uberlândia está na Série D e nós estamos na 5ª Divisão de São Paulo. Somos uma equipa sub-23, independentemente de sermos profissionais. Mas aquilo que saiu do jogo foi realmente que o Batatais, quem assistiu ou quem ouviu pela rádio de Uberlândia, teve a oportunidade de chegar à mesma conclusão. Tivemos sempre por cima do jogo, sempre. Obviamente que uma arbitragem que não são arbitragens enviadas pela CBF prejudicou enormemente o Batatais, mas neste tipo de jogos até nem é isso o mais importante. O que fica realmente é um Batatais que chegou à casa da Uberlândia, depois de ter saído daqui às 3 da manhã, de ter feito uma viagem de quase 400 km e desde o primeiro minuto mandou no jogo. Chegámos inclusive a ter momentos, os 30 minutos iniciais da segunda parte são de uma qualidade de jogo fora de série. O Uberlândia não faz um remate no gol, não consegue sair do seu meio campo durante os primeiros 30 minutos de jogo da segunda parte. Marca um golo com 2 metros de fora de jogo
marcam um outro golo procedido de um pénalti claríssimo a nosso favor, e na segunda parte ainda somos espoliados de mais um pénalti, num lance de livre direto, em que a bola é desviada com o braço e ainda chega a bater no poste. O comportamento da direção do Uberlândia revela o que é que o Batatais fez em campo. Parabenizaram a equipa, demonstraram estar incrédulos com o valor da nossa folha salarial, e quando chegamos a Batatais reparamos que o nosso principal adversário acaba por ser a própria cidade. É algo que nos deixa assim perplexos. Quando a gente visita alguns sites desportivos, aqui algumas páginas do Instagram, a gente vê determinados comentários que nos deixam realmente de boca aberta. Mas não vai ser isso que nos vai fazer desviar do nosso caminho, não vai ser essas maçãs podres que vão com certeza apodrecer a fruta que está na cesta, e a fruta é realmente muito boa. A conclusão que eu tiro é que estamos mais do que preparados para a Bezinha, e vamos com a nossa esperança renovada e com a ambição no limite, porque a equipa saiu convicta dentro de campo, foi brilhante em todos os aspectos, foi superior em todos os momentos do jogo, seja no momento ofensivo, seja no momento defensivo, fomos sempre superiores. Quiçá algumas pessoas vão perguntar, pô, se foi superior, como é que perdeu 3-1? É exatamente aquilo que acabei de dizer. Talvez com uma arbitragem séria, não era necessário que ela fosse boa, só séria. Nós teríamos saído lá com um resultado, o que seria normal, de 3-4-1, até pelo volume de jogo que nós apresentámos, pela qualidade de jogo, pelas oportunidades criadas e obviamente pelos lances mal decididos, que inclusive o árbitro no final da partida, em conversa comigo, confidenciava que realmente o primeiro golo ele não tinha visto bem o posicionamento dele, e nós vamos ter o vídeo, e quem quiser pode observá-lo. Eu terei o maior prazer de colocar na mídia. O primeiro golo está em cerca de 2 metros fora de jogo, mas o linha está muito mal colocado, e obviamente que se desculpa. Eles também estão em início de temporada e obviamente também cometem erros, tal e qual como nós, mas é aquilo que eu digo e repito. Para mim o mais importante não foi o resultado, foi sim aquilo que a gente jogou, aquilo que a gente produziu, a qualidade que deixou e a imagem que deixou. O desespero por parte do técnico da Uberlândia era tanto que ele, no final do encontro, achando que estaria por cima fisicamente, pedia mais 10 minutos ao árbitro, ou seja, ele queria estender o jogo quase até aos 60 minutos. E mesmo nesse momento, e apesar de que a equipa sofreu obviamente com acordar cedo, com uma viagem de 400 km dentro de um ónibus, mesmo assim a gente foi para cima, e nos últimos momentos do encontro, os últimos 10 minutos que os tais 10 minutos que o treinador pediu, a gente ficou em cima. Eu só queria fazer uma ressalva. A gente jogou contra uma equipa que tem 2 milhões de orçamento. 2. Desses 2 milhões, 1 milhão é dado pela prefeitura. Além de 1 milhão de reais que lhe dá-lhe 6 campos de grama muito bem tratada, dá-lhe um CT com condições ao nível das equipas grandes. E nós temos um orçamento que não chega a 150 mil reais. Temos um campo em que a prefeitura nem sequer se condigna a cortar a grama. Não temos um real de subsídio por parte da prefeitura. Eu gostava de perguntar ao seu prefeito o que é que ele pretende. Se ele pretende acabar com o futebol em Batatais, que o diga já. Mas que eu tenha coragem de dizer aos eleitores da cidade, para as pessoas ficarem a saber com que linhas é que se cosem aqui. O Batatais é o único time da cidade. O Batatais é o único time que representa a cidade e representa a cidade no estado de São Paulo. O porquê da prefeitura não ajudar, nem com um real, é a pergunta que eu faço. Não conheci até hoje nenhum clube em nenhuma cidade em que não tivesse o apoio da prefeitura. E eu gostava de saber o porquê. O seu prefeito, se tiver coragem, que diga o porquê de não ajudar o Batatais. Não corta a grama do centro de lazer, não cuida do centro de lazer. Nós somos obrigados a deslocar o nosso trator e o nosso homem que trata da grama do estádio ao centro de lazer, pagando a gasolina e o corte da grama. Não mete uma rede de um golo. É uma vergonha para a cidade o estado em que está o centro de lazer. Mas eu tenho a certeza que esse mesmo senhor, no dia 31 de agosto, quando a gente estiver a festejar a nossa subida à A4 e o campeonato da Bezinha, eu tenho a certeza que ele vai querer tirar fotografias com a camiseta do Batatais, como já fez. Hipocrisia pura. Hipocrisia pura. E eu espero, sinceramente, que a cidade leve em linha de conta no dia das votações o que ele está a fazer com o Batatais. Ele e mais algumas pessoas aqui desta cidade, que ao invés de ajudar, ainda tentam puxar para baixo.
É vergonhoso o que a Prefeitura e algumas pessoas fazem. Beleza, professor. Aí até a própria torcida está se perguntando, Batatais, quem está sobrevivendo do quê? Quem está ajudando o Batatais? O Batatais está sobrevivendo de um coração enorme de um homem chamado Altir Mourão, que tem corrido seca e meca para conseguir arranjar subsídios. Obviamente que dentro da própria cidade existem pessoas que estão a ajudar o Batatais, existem empresas que estão a ajudar o Batatais, existem outras que apareceram no início a dizer que iam ajudar e puxaram o tapete. O exemplo dos transportes Riso, que acabou de puxar o tapete ao Batatais, deixando sem transportes. É mais uma despesa que nós vamos ter que assumir, é mais uma correria que o Altair Mourão e o presidente Tofete vão ter que fazer no sentido de conseguir o transporte que nos levará para os jogos, porque é muito bonito aparecer no início da temporada a dizer que vai ter 3 ónibus à disposição, 3 ónibus novos, como ele fez, que estão com honra em frente ao estádio apresentar, e depois apresentou um ónibus com dificuldades a nível do motor, e quando não foi, apresentou uma rural toda suja, imunda, onde os jogadores não cabiam. Os jogadores foram de pé, onde o material desportivo foi em cima do colo de alguns jogadores, não tinha local para levar absolutamente nada, e o senhor invoca que vai puxar o tapete ao Batatais exatamente por isso, porque nós dissemos que o ónibus estava imundo. Porque estava mesmo. Seu Riso, não vale a pena vir ali no início da temporada fazer uma coisa muito bonita e depois puxar o tapete. Agora nós temos que correr atrás, ainda agora para fazermos este jogo amistoso, Tofete e André correram atrás de um ónibus e pagaram um balúrdio para a gente poder fazer esse amistoso. Mas há muita gente aqui na cidade que, ao invés de ajudar, critica. Critica porque é muito fácil criticar. E eu gosto de criticar, mas gosto de dar uma forma da gente sair dessa crítica. Porque criticar só por criticar, isso é para velho ranzinza. Professor, nós vimos, né, que nesse final de semana, né, o ex-jogador Bernardo, empresário também, né, chegou ao Batatais Futebol Clube. O que o senhor sabe sobre a vinda ou a volta do Bernardo ao Batatais? Aquilo que eu sei, o Bernardo, inclusive há um áudio que circula já nas redes sociais. É engraçado que nós temos aqueles que pseudo acham que percebem de futebol e vêm fazer uma despreciação da equipa que joga contra o Batatais e obviamente ao mesmo tempo despreciando o Batatais. E depois nós temos o Bernardo, uma pessoa que andou na alta roda do futebol, que sabe o que é o futebol, e está um áudio que está circulando nas redes sociais em que ele refere que realmente a nossa qualidade é acima da média. Eu vejo com muita alegria e satisfação a chegada do Bernardo ao clube. Eu espero que ele venha para ficar. Pela forma como ele ficou impressionado, eu sei que ele vai se manter com a gente. Vai ser uma ajuda muito grande, não só fora de campo, como principalmente dentro de campo, porque é uma pessoa com extrema experiência, vai-me ajudar muito, vai poder também, obviamente, passar a sua experiência com os atletas tão novos, uma equipa tão nova, e obviamente que é de salutar que alguém com tanta experiência no futebol e que vê o futebol como ele deve ser visto, acredita no Batatais e acredita na qualidade da equipa. Professor, até no jogo do meio de semana contra a Francana, o senhor não contou com alguns jogadores, né? Até pela questão da dengue e também por lesões. Contou com esses jogadores? Não, voltamos a não contar. Ainda não? Foram 7 jogadores que a gente também não teve neste jogo. 3 por dengue, que ainda continuam bastante debilitados. Outros que vinham saindo da dengue e que ainda não estavam aptos fisicamente a poder atuar. E outros têm lesões menores, que nós decidimos não forçar, porque não era importante forçar neste momento. O importante vem aí a partir do dia 20. Bom, já tem alguma coisa marcada, confirmada aí para o próximo? É confirmado que sábado às 3h30, 3 horas, a gente vai jogar no Osvaldo Secatão. Agora, o adversário primeiramente era para ser o Uberaba, agora está mais virado para ser o Patrocinense. A gente vai esperar, vai haver um adversário de certeza, vai haver um jogo de certeza, vai ser um adversário difícil com certeza, porque o nível do Batatais exige que realmente seja um adversário já de outro patamar, até porque a nossa equipa está preparada para isso. E com certeza a cidade e aqueles que gostam do Batatais, obviamente que aqueles que não gostam também vão lá, não é? Mais que não seja para tentar falar mal. Mas de certeza absoluta que no sábado às 3 horas
vai haver um jogo. Será o último, antes da nossa estreia aqui para o campeonato no dia 20. E, é claro, o time está bem. Já provou isso em campo que está bem, né? Está mostrando um bom futebol. Aproveita então, professor, e faça um apelo aí, já que já começamos a falar aí pelo poder público, né? De repente aparece algum empresário aí também que possa ajudar o Batatais. Eu costumo dizer que é muito fácil nós nos juntarmos a uma equipa que está bem. Quando a equipa está lá em cima é muito fácil a gente se juntar com ela. Hoje o Batatais começa do zero e realmente eu quando cheguei eu fiquei impressionado e acreditei que a cidade ia abraçar o Batatais. Hoje eu vejo alguns empresários, infelizmente eu não sei o nome deles porque senão eu gostaria de os citar aqui, que realmente estão a ajudar o Batatais, e vejo duas pessoas correrem por todos os meios para tentar suprir as necessidades do Batatais. Eu lamento profundamente, que assim, há uma exigência não, há uma... Eu não queria dizer exigência, mas acaba por ser uma exigência. A Prefeitura tem que estar com o Batatais. Independentemente de quem está à frente do Batatais, independentemente se é André Tofetti, se é Mourão, o importante aqui é o Batatais. Agora, estarmos a misturar cores políticas com cores clubísticas, isso não existe. O Batatais é da cidade. A cidade vai ganhar, toda a cidade ganha, se o Batatais estiver bem. Se o Batatais subir a 4, se o Batatais subir a 3... Se o Batatais puder disputar uma Copa Paulista, obviamente quem ganha é a cidade, ganha o comércio da cidade, ganha o movimento que a cidade vai ter, ganha a Prefeitura, porque o nome do Batatais vai ser levado mais longe. E aquilo que eu vejo é um desprezo total por parte da Prefeitura, um desprezo total, não ajuda com absolutamente nada, e nada é nada mesmo. E isso a mim transtorna-me profundamente. Porque a gente vai aqui ao lado da Uberlândia, tem uma cidade que tem vários clubes e a Prefeitura dá R$1 milhão, não é preciso ir muito longe. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, recebeu 1.400.000 da Prefeitura. Nós não queremos 1.400.000, Sr. Prefeito. Não queremos 1 milhão, Sr. Prefeito. A gente só queria que você garantisse uma folha salarial que é baixíssima. Estamos a falar de quase 30 atletas, não chega a R$35.000. Será que nem isso você consegue? Será que nem o transporte para a gente se deslocar você consegue? Então para que é que serve o Batatais? Para que é que serve o clube, o Batatais? Só para tirar fotografias com as camisetas? Agradecemos que nem o faça. Se não ajuda agora, não se venha juntar depois. É só aquilo que eu transmito. Quem tiver que ajudar, ajude agora. E eu já disse e já repeti várias vezes, nós não queremos dinheiro. Nós precisamos de alimentação, a gente precisa... comprem os uniformes, a gente precisa de alguém que queira se responsabilizar pelo pagamento dos salários, porque é muito fácil, na hora em que ganhar, querer juntar o nome, querer colocar o nome. E por amor de Deus, pelo menos não façam como fez o Transporte Riso. Não metam o tapete e depois não o puxem. É vergonhoso isso. E, infelizmente hoje vivemos num mundo em que só é válido palavra com um contrato assinado. Eu, graças a Deus, ainda sou da época e fui criado pelo meu pai e pela minha mãe. Uma palavra vale mais que tudo. E quem não honra a palavra, não honra sequer as calças que veste. Obrigado, professor. Sucesso e boa sorte. Tomara que a gente... né? Chega lá, se Deus quiser. Com certeza vai chegar, não tenha dúvidas nenhumas disso, independentemente de todos os sacrifícios e dificuldades que a gente vai enfrentar. Cada dificuldade a gente vai levar como combustão, como gasolina, para ir ainda mais forte. Beleza, falamos então com o Mister Técnico do Batatais Futebol Clube. Estamos aqui com a nossa programação desta segunda-feira, dia 7 de abril, né? 2025, tarde de segundona. Até então, muito sol aqui na nossa cidade. Enfim, e você que está aí na nossa sintonia, aquele abraço nosso, muito obrigado. No início da nossa programação, eu relatei aqui, né, da morte do Maurício Malaguti, gente, e realmente, durante esse tempo aqui, a gente teve a confirmação que o Maurício veio a falecer. Maurício que trabalhou por muitos anos aqui na Rádio Difusora Batatais e hoje, né, estava morando na cidade de Santo Antônio da Alegria. E o Maurício é de Altinópolis, né, da cidade de Altinópolis. E trabalhou por muito tempo, tanto na Rádio de Altinópolis, como também
na rádio difusora aqui em Batatais. Lamentavelmente, veio a falecer. Ele ainda, a gente não sabe o horário, né? Ele ainda não sabe o horário do sepultamento e ele, né, a gente vai ter aí, depois a gente podemos informar para você, tá bom? Olha, em nome da Ponto Com Inove, a Ponto Com Inove, do meu amigo Andrezinho Morotti, um grande abraço. A gente tem a Ponto Com aqui na nossa TV Batatais, 1000 megas para você, né, de internet. Então, sobra internet aqui para gente. Tá legal? Um abraço a todos, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Só lembrando que hoje à tarde nós teremos aqui o programa Bola na Rede, com muita informação esportiva para você. Aguarde. Você ainda não conhece o Nori Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nori Farma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. E não deixe de tomar um chopp geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nori. Supermercados Nori. Divina Massa em Batatais, uma empresa especializada em fabricação de massas alimentícias. Uma empresa especializada em fabricação de massas alimentícias. A massa que você está procurando é Divina Massa, na delícia do seu pastel e na sua lasanha. Quando for ao supermercado, conveniência ou casa de frios, exija Divina Massa. Uma empresa de Batatais atendendo toda a nossa imensa região. Divina Massa, produtos sempre fresquinhos e com muita higiene e funcionários muito bem treinados. Divina Massa, Avenida Duque de Caxias, 1336, Bairro Castelo, Batatais, São Paulo. Zap 16 988 74 3043. O melhor pastel e a melhor lasanha é com Divina Massa.
Venha se deliciar com o melhor da comida mineira de Batatais. Aqui você encontra uma diversidade de pratos e uma variedade de saladas fresquinhas. Nosso self-service funciona de segunda a sábado, das 11 às 14h30 e o Marmitex está disponível das 9h30 às 14h30. Venha para o Restaurante Mineiro, visite-nos na Travessa Tapajós, 224, Jardim Bela Vista, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 992 35 85 54. Pensou naquela comida? Vem pro Restaurante Mineiro.